Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Seja mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, o canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, comente, nos ajude a espalhar essa mensagem para os seus contatos, para o maior número de pessoas possíveis. Também nos adicione lá, nos siga lá no Facebook.com/Profecias Atuais. Lá nós disponibilizamos outros materiais para que você possa se aprofundar cada vez mais nas profecias. E não se esqueça de acionar o sininho aqui do canal para que você possa receber as notificações toda vez que tiver vídeo, para que você não perca nenhum estudo dessa série que nós estamos fazendo sobre o livro de Apocalipse. Aliás, como foi dito no vídeo passado, nós estamos estudando sobre o ponto alto do livro, que é o quiasma, capítulo 12, 13 e 14, e hoje nós vamos estudar a segunda parte do capítulo 12. Então, para a gente não perder mais tempo, já vamos pedir a orientação do Espírito Santo através de uma oração. Se você puder, feche seus olhos ou fique em atitude de oração, nós vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos abrir a sua palavra e estudar as suas profecias. Pedimos mais uma vez, com perdão dos nossos pecados, que o seu Santo Espírito se faça presente aqui conosco, com aqueles que estão assistindo esse vídeo, que mesmo em meio às dificuldades, às tribulações que nós estamos passando nesses últimos dias, que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando na interpretação dessas profecias, nos confortando, sabendo que a sua volta está muito próxima. Nós pedimos tudo isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos abrir de novo lá a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Nós paramos no verso 6, no último vídeo, mostrando que do verso 1 até o verso 6 nós temos um conflito. Três personagens nos são apresentados: a mulher, o dragão e o filho da mulher. E nós vimos que a mulher representa o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. O dragão representa Satanás e o filho da mulher é o próprio Jesus Cristo. E aqui, nesses primeiros versos, nos mostra que o conflito, a preocupação maior, a guerra maior é entre o dragão e o filho da mulher, porque fala que ela está para dar à luz e ele está na frente da mulher esperando que a mulher tivesse o filho para que ele pudesse tragar o filho, mostrando que Satanás estava querendo matar a Jesus Cristo logo após o seu nascimento. Nós já comentamos tudo isso no vídeo passado. Se você perdeu, vai lá na nossa playlist, nós disponibilizamos lá e você pode assistir caso você tenha perdido esse último estudo. E mostrando que esse conflito entre Satanás e Jesus Cristo começa desde o nascimento de Jesus. Porém, no verso 7 mostra que esse conflito é muito antes disso. No verso 7 fala que houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Aí você pode estar falando assim: Fernando, mas aqui ele não está falando de Jesus Cristo, ele está falando de Miguel. Pois é, Miguel é a forma angélica que Jesus se apresenta. Se você perdeu esse estudo ou não viu a série de Daniel que nós fizemos, nós vamos deixar aqui no link da descrição, aqui embaixo do vídeo, para que você clique ali o link de Daniel capítulo 10, a segunda parte, onde lá nós explicamos quem é o arcanjo Miguel. Aqui nós já estamos falando que o arcanjo Miguel é o próprio Jesus Cristo, mas se você quiser saber como nós chegamos nessa conclusão, vai lá, clica nesse vídeo, assiste o vídeo. Ele tem básica, acho que aproximadamente uns 28 minutos, e lá você vai ter todos os detalhes como nós chegamos nessa interpretação de que Miguel, o arcanjo Miguel, é o próprio Jesus Cristo. Aqui nós só vamos falar que sim, ele é Jesus Cristo, antes da sua encarnação como Jesus aqui na Terra. Por isso, quando fala aqui que houve peleja no céu entre Miguel e o dragão, entre Jesus Cristo e Satanás, significa que essa guerra aconteceu antes da encarnação de Jesus Cristo aqui na Terra. Quando exatamente nós não sabemos, a Bíblia não deixa explícita quando que essa guerra aconteceu. Mas nós sabemos que pelo menos foi antes da encarnação de Jesus Cristo, porque aqui ele é apresentado como Miguel. E fala que nessa guerra, no verso 8, todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu o lugar deles,
E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então nós vimos que nessa guerra, e essa palavra peleja, guerra, batalha, simboliza uma batalha física, não é uma batalha ideológica, não é uma batalha simbólica, realmente é uma batalha física. Houve essa batalha no céu e Satanás perdeu, não tem como a criatura ganhar do Criador. E ele foi expulso do céu com seus anjos e ele veio aqui para a terra. Porém, Satanás ainda teve acesso ao céu. Nós vimos lá em Jó, no capítulo 1 de Jó, nós vemos que Satanás, mesmo depois de expulso do céu, ele ainda teve acesso ao trono de Deus. Lá em Jó, capítulo 1, no verso 6, fala: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Esse rodear a terra e passear por ela era uma expressão do hebraico antigo, simboliza aquele que é senhor da terra, aquele que tem autoridade, tem domínio sobre aquele território em que ele estava passando revista sobre as suas terras. Então Satanás se coloca aqui como representante da terra quando ele vai numa audiência perante o Criador. Então Satanás ainda tem acesso ao céu porque ele é o representante dessa terra. E nós já vimos lá na sétima trombeta o porquê que Satanás é representante dessa terra. Se você perdeu esse estudo, também vai lá na sétima trombeta, lá nós explicamos porquê que Satanás se autoproclama representante do planeta Terra. Mas o fato é que mesmo depois dessa guerra no céu, ele ter se disputo com seus anjos, ele ainda tem acesso ao trono de Deus, ele ainda vai lá no céu. E aí quando chega no verso 10, tem um cântico, e fala aqui: ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que se acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então ele fala assim, no verso 9, foi expulso o grande dragão no passado, e no verso 10 fala, agora que veio a salvação, e foi expulso o acusador. Então ele foi expulso duas vezes. Por quê? Porque como ele ainda tinha acesso ao céu, se autoproclamando o príncipe deste mundo, quando Jesus morre na cruz, ele prova para todo o universo que Deus é amor, que era uma das acusações que Satanás acusava o próprio Deus. Deus não é amor, Deus não é justiça. E Jesus morrendo na cruz, ele prova que Deus é amor. E ele entra no santuário celestial e aí tem a entronização de Jesus Cristo. E diz que Jesus é entronizado porque ele é digno, porque ele foi morto. Nós vimos isso lá no estudo do capítulo 4, no capítulo 5 de Apocalipse. Fala que ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque ele foi morto. Então ele se apresenta com o seu próprio sangue. Quando ele faz isso, Satanás agora perde o acesso ao céu. Satanás não pode ter esse livre acesso ao céu, ele não se apresenta mais diante de Deus para acusar os nossos irmãos. Aliás, se você for lá no livro de Jó novamente, você vai ver que o livro de Jó é Satanás acusando o próprio Deus. Porque quando Deus fala para ele, você viste o meu servo Jó, ele é reto, ele é íntegro, ele se desvia do mal, ele não pratica a maldade. Ele fala assim, é lógico que ele faz tudo isso, porque o Senhor o abençoa e o Senhor cerca ele. Ele está acusando a Deus de Deus estar ajudando a Jó, sendo que Jó está nos seus domínios, nos domínios de Satanás. Então Deus está errado, Deus está quebrando as regras. Então ele está acusando a Deus. Por isso que fala aqui, foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. E diz que eles os venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então quando Jesus vem aqui na terra, morre, ressuscita, é levado aos céus, quando ele é entronizado, aí sim Satanás é expulso de uma vez do céu. Só que aí quando ele perde esse acesso ao céu, no verso 12 fala que
Por isso festejais, ó céus, e ó vós que neles habitais, e ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse ai da terra não é aquele ai de juízo que nós já vimos nas 7 trombetas, é um ai de lamento, né? Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. E é interessante que ele fala que ele sabe que ele tem pouco tempo. Satanás é conhecedor das profecias. Satanás conhece o que foi colocado para os profetas, porque ele sabe que quando Jesus Cristo sobe aos céus, cumpre-se uma parte da profecia dos 2.300 anos, lá de Daniel capítulo 8, que são as 70 semanas. Quando Jesus sobe ao trono, nós já vimos isso, lá em capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse, está terminando-se o ministério de Jesus, daquela uma semana que ele faria aliança com muitos. Então, quando está terminando esse período, nós vimos que termina no ano 34, aqui quando Jesus é entronizado, 35, ele sabe que está terminando, 31, perdão, Jesus termina no ano 31 depois de Cristo, ele sabe que está terminando o período das 70 semanas, e ele sabe que lhe falta pouco tempo. E aí você pode falar, nossa Fernando, mas se Jesus foi crucificado no ano 31, as 70 semanas foi terminada, concluída no ano 34, até o ano 2021 não é pouco tempo. Para quem vivia na eternidade, menos de 2.000 anos é pouquíssimo tempo. Porque nós lembra que Satanás vivia lá no céu, era um anjo que estava junto com o Criador, ele vivia na eternidade, para ele não tinha tempo. Quando você se vê faltando menos de 2.000 anos, para ele é pouco tempo. Mas uma coisa é certa, ele conhece as profecias, coisas que muitos cristãos não conhecem. Então você que está nos assistindo agora, que está meio perdido com esse monte de informação que eu estou dando, 2.300 tarde de manhã, 70 semanas, a entronização de Jesus Cristo, procure os nossos outros vídeos, a série de Daniel e o que nós estudamos até agora sobre Apocalipse, para você entender aquilo que Satanás já sabe e que talvez você não saiba. Por isso que ele tem tanta pressa e talvez você está achando que está tudo tranquilo, que não precisa tanta pressa assim. Precisa sim, porque ele sabe que resta pouco tempo e ele está irado. E aí quando termina esse cântico, muda-se a cena de novo. A cena se volta agora para a terra e agora a guerra muda de personagem. Antes o conflito era entre Satanás e Jesus Cristo. O dragão tentando tragar o filho da mulher, o dragão lutando com Miguel no céu. Agora é o dragão contra a mulher, é Satanás perseguindo a igreja de Deus, porque aqui já não é mais só do velho, não é também do Velho Testamento e do Novo Testamento, agora só é do Novo Testamento, porque já se passou o período de Israel. Então agora é Satanás perseguindo a igreja. No verso 13 fala que quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voassem até o deserto e o seu lugar ali, onde é sustentado durante um tempo, tempos, metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, essa simbologia falando que foi dada asas à mulher, não significa que a igreja voou, a igreja viajou para algum lugar. É uma maneira de demonstrar que Deus o está protegendo, Deus está livrando. Uma referência disso nós temos lá em Êxodo, capítulo 19, no verso 4, quando Deus fala assim: tende visto que o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei até mim. Então, Deus não tirou o povo de Israel do Egito voando de lá. E quando ele coloca assim, eu os tirei com asas de águia, significa que ele os protegeu, ele os guiou, ele os livrou do mal. A mesma coisa acontece aqui, quando fala que foram dadas 2 asas de águia para que a mulher voasse até o deserto. E aqui nós vimos de novo aquele período de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que é o período de 1260 anos. Período de supremacia papal, no qual, apesar daqueles terríveis feitos que a Igreja Romana fez, nós vimos que aqueles que eram fiéis a Deus eram protegidos, Deus os guardava,
muitos morreram, mas a igreja verdadeira ainda continuava ali, firme e forte, apegados à palavra de Deus. Nós vimos isso lá nas 7 cartas, 7 igrejas, que apesar da apostasia, em todas as cartas sempre tem aqueles que são fiéis a Deus. Mas como Deus usa, de alguns artifícios para salvar a sua igreja, Satanás também usa de outros artifícios para perseguir a igreja. Então no verso 15 fala que então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Então rio, água, muitas águas significa povos, línguas, tribos e nações. Nós já vimos isso, está lá em Apocalipse 17:15. Então Satanás usa povos, usa nações para perseguir a igreja, para tentar destruir o povo fiel a Deus. No verso 16 fala que a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Então a terra, se água significa povos, línguas, tribos e nações, terra significa um lugar seco, onde não tem muitos habitantes, e significa que é um lugar onde que a igreja está protegida e que ali os povos não os alcançam. Então, apesar de Satanás estar usando das nações, estar usando dos povos para atacar a igreja, Deus continua usando também de outras formas para proteger a igreja. Aí no verso 17 acontece um negócio interessante, fala que irou-se o dragão contra a mulher, só que ele foi pelejar contra os restantes da sua descendência. E quando fala os restantes da sua descendência, a expressão melhor para traduzir isso aqui deveria ser o remanescente. Então ele está irado com a mulher, só que ele vai pelejar, ele vai guerrear contra o remanescente. Isso é interessante porque quando lá em Isaías, no capítulo 10, Isaías fala o seguinte, lembrando que a expressão Israel no Antigo Testamento, em vários textos proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, aponta para a igreja dos últimos dias, a expressão Israel. Nós já vimos que no Novo Testamento a igreja é o Israel de Deus, são todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo. E no capítulo 10, no verso 20, de Isaías fala que acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó que se tiverem salvado nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Aí no verso 22 fala que porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Quando Paulo utiliza esse verso lá em Romanos capítulo 9, no verso 27, ele não diz a palavra restante, ele fala o seguinte, mas relativo a Israel, deles clama Isaías. Então Paulo citando esse texto de Isaías, ele fala, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então a melhor expressão, a melhor tradução aqui dos restantes da sua descendência é o remanescente. Quem são os remanescentes? Aqueles que permanecem fiéis. E é interessante que fala assim que os remanescentes são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso também nos leva a refletir sobre um outro texto que Jesus Cristo falou lá em Mateus capítulo 7, quando ele fala o seguinte, Mateus capítulo 7, no verso 21 fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai de mim os que praticais a iniquidade. Então ele fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E muitos que se dizem fazer em meu nome milagres, expelir demônios e muitas maravilhas, praticam iniquidade, por isso não entrarão aqui. Iniquidade é uma palavrinha em grego, nós já conversamos sobre isso lá no capítulo 7 de Daniel. Essa palavrinha grega significa, traduzida por anomia. Anomia é uma tradução, uma palavra que significa aquilo que é contra a lei.
Nomos, lei em grego, prefixo a mesma regra gramatical que tem em português, é aquilo que vai contra o que vem depois. Então, por exemplo, uma pessoa normal, quando você coloca o prefixo a, fica anormal, então a lei não é normal. Essa expressão anomia aparece lá em 1 João capítulo 3, verso 4, quando João fala que pecado é transgressão da lei, pecado é anomia. E em algumas traduções, como na Revista e Corrigida, aparece pecado é iniquidade. Então, quando Jesus está falando aqui, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, significa aqueles que não praticam iniquidade. Porque ele fala que mesmo vocês estão praticando milagres, estão expulsando os demônios, vocês não entrarão porque vocês praticam iniquidade. Quer dizer, vocês não guardam os mandamentos, vocês transgridem a lei. E olha que coisa interessante, Satanás está irado com a igreja, mas agora ele persegue o remanescente, que é aquele que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Então a perseguição maior, o problema maior de Satanás agora é o remanescente que está dentro da igreja. Ele está irado com a igreja, mas o problema maior dele é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Comprovando mais uma vez aquilo que a gente já vem falando, que a lei não foi abolida com a morte de Jesus na cruz, porque aqui nós já passamos por todo esse período, nós já estamos no tempo do fim e o Satanás está irado com o remanescente. Ele está pelejando contra o remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 19, para explicar o que é esse testemunho de Jesus, mas aqueles que guardam os mandamentos nós já conversamos isso desde lá do selo, desde lá dos 144.000 do capítulo 7. E aí fala que se pôs em pé sobre a areia do mar. Então o dragão está irado contra a mulher, foi pelejar contra os remanescentes que guardam os mandamentos de Deus, tem os testemunhos de Jesus, e agora ele se põe em pé sobre a areia do mar, vendo como se estivesse esperando alguma coisa sair do mar. E o que vai sair do mar é o que nós vamos ver no próximo capítulo, que você não pode perder. É o capítulo mais famoso de todo o livro de Apocalipse, que é o capítulo 13, onde nós vemos a besta do Apocalipse, as duas bestas do Apocalipse. E nós também vamos estudar ele em duas, talvez três partes. Que é a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, e depois talvez nós vamos fazer algumas considerações, principalmente sobre marca da besta, sobre todas essas coisas. Então você não pode perder o último estudo, e esse estudo, se você achou interessante, compartilhe com seus amigos, nos ajude a divulgar isso daqui. Mas o fato é, Satanás ele está irado com a igreja, todo aquele que aceita Jesus Cristo, mas a sua luta, a sua guerra agora é principalmente contra o remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Porém, se você está disposto a guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus, mesmo sabendo que essa perseguição acontecerá na sua vida, eu deixo um verso final para nós terminarmos esse estudo, que está lá em Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago fala o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós nos sujeitarmos a Deus, formos temente a Deus, tentar fazer a sua vontade, com muita oração, Ele vai nos livrar de todo o mal, vai nos proteger de todas as artimanhas de Satanás e vai nos guardar até o dia da sua volta. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um e até uma próxima, se assim o Senhor permitir.